Olá, você assistirá a um breve vídeo sobre a doença genética conhecida como Síndrome de Hunter. Essa doença recessiva ligada ao cromossomo X afeta aproximadamente 1 em cada 162 mil nascimentos vivos, quase que exclusivamente meninos. A Síndrome de Hunter, também conhecida como mucopolissacaridose tipo 2 ou MPS 2, é uma doença metabólica, progressiva e crônica. É um tipo de distúrbio de depósito lisossômico resultado de um defeito genético específico no metabolismo celular. Em uma célula sadia, organelas intracelulares, chamadas lisossomos, contêm enzimas que metabolizam proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Por exemplo, a enzima lisossômica iduronato 2-sulfatase, ou I2S, é essencial para a degradação progressiva de dois glicosaminoglicanos específicos, ou GAGs. São eles heparansulfato e dermatansulfato. Em condições normais, a enzima I2S catalisa a remoção de sulfato do ácido alfa-L-idurônico, que está presente no heparansulfato e no dermatansulfato. Entretanto, na Síndrome de Hunter, existe um defeito no gene que regula a produção da enzima I2S. Esse gene é conhecido como IDS. Já foram identificadas mais de 300 diferentes mutações no gene IDS, incluindo deleções totais ou parciais, grandes rearranjos genéticos, mutações pontuais e outras alterações. Em geral, as correlações genótipo-fenótipo são fracas na Síndrome de Hunter. Devido às mutações no gene IDS, a enzima I2S está deficiente ou ausente nos indivíduos que têm a Síndrome de Hunter. Sem uma atividade enzimática suficiente da I2S, os GAGs heparansulfato e dermatansulfato não degradados ou parcialmente degradados acumulam-se no lisossomo. O excesso de GAGs também é excretado pela urina. O depósito patológico e disseminado de GAGs nos lisossomos leva a um dano progressivo e disfunção nas células, tecidos e órgãos de todo o organismo. Isso resulta em uma ampla variedade de sinais e sintomas da Síndrome de Hunter. Um recém-nascido com Síndrome de Hunter pode parecer normal nos primeiros meses e anos de vida e alcançar os primeiros indicadores do desenvolvimento infantil. Porém, dos 2 aos 4 anos de vida, começam a surgir anormalidades físicas e, em alguns casos, pode-se desenvolver um déficit cognitivo. A identificação precoce é um desafio, pois algumas manifestações iniciais, tais como coriza crônica, otite média e hérnias, são também comuns em crianças saudáveis. Isso, com frequência, leva a atraso no diagnóstico. Os primeiros sinais visíveis da Síndrome de Hunter são o dismorfismo facial típico, hepatoesplenomegália, língua e amígdalas hipertróficas. Os traços faciais notáveis são nariz largo com narinas abertas, cristas supraorbitais salientes, lábios grossos, queixo projetado e circunferência craniana grande. O abdômen fica distendido pelo aumento do fígado e do baço, que podem ficar enormes por conta do depósito de GAGs nos lisossomos, sem que se tornem disfuncionais. Hérnias umbilicais também são comumente observadas, e hérnias inguinais por vezes aparecem. No trato respiratório, a obstrução progressiva das vias aéreas é um achado inicial comum. Os fatores que contribuem para este quadro incluem traqueia e brônquios estreitos e em formato anormal, língua aumentada, adenoides e amígdalas hipertróficas, epiglote grande, infecções frequentes das vias aéreas superiores, pneumonia recorrente e secreções nasais e traqueais espessas. No ouvido, a otite média recorrente é um achado precoce comum. Características marcantes da Síndrome de Hunter são alterações esqueléticas e a progressiva rigidez e contratura das articulações. Com o tempo, estas podem restringir profundamente a mobilidade e a amplitude dos movimentos. Os achados esqueléticos da Síndrome de Hunter são conhecidos como disostose múltipla. Além dessas características somáticas, o fenótipo grave da Síndrome de Hunter é definido por um acometimento neurológico proeminente, que progride para um grave prejuízo mental.
Problemas comportamentais, problemas cognitivos e hiperatividade são características clínicas prevalentes do fenótipo grave. O paciente com o fenótipo atenuado é poupado do déficit cognitivo, mas apresenta os sinais e sintomas somáticos. À medida que a infância progride, podem surgir sinais e sintomas adicionais. A maioria dos meninos com a síndrome de Hunter apresenta menor estatura ao final da infância. Cifose e escoliose estão comumente presentes. Pode ocorrer compressão da medula espinhal por estreitamento do canal medular e instabilidade da articulação atlantoaxial. Problemas esqueléticos contribuem para distúrbios da marcha e perda da coordenação motora fina. Os pacientes podem caminhar na ponta dos pés devido à rigidez articular e ao encurtamento dos tendões de Aquiles. A perda gradual de função nas mãos pode resultar da síndrome do túnel do carpo e da progressiva rigidez articular e contraturas articulares nas mãos, incluindo a curvatura dos dedos. O acometimento cardíaco é comum na infância, sendo a doença valvular, o sopro e a hipertensão os quadros cardiovasculares mais prevalentes. Os sinais e sintomas que surgiram no início da vida com frequência continuam a progredir na adolescência, ao passo que outros podem aparecer pela primeira vez na adolescência. Tenha em mente que a síndrome de Hunter inicia-se em idades variáveis e tem um ritmo de progressão variável. No início do curso da doença, a discreta perda auditiva pode causar déficits de atenção. Efusão no ouvido médio contribui para a perda auditiva e anormalidades timpanomastoides podem ter relevância. Igualmente, à medida que a criança se desenvolve, um elemento neurosensorial com frequência aparece. Pacientes com doença atenuada e que chegam à vida adulta podem desenvolver perda auditiva de moderada a grave ao longo do tempo. Em pacientes que têm o fenótipo grave da síndrome de Hunter, o óbito normalmente ocorre na segunda década de vida, por obstrução respiratória, acometimento neurológico ou insuficiência cardíaca. Em contraste, pacientes com doença atenuada geralmente sobrevivem até a vida adulta. Ao reconhecer os sinais e sintomas progressivos da síndrome de Hunter, você pode ajudar a suspeitar, identificar e encaminhar pacientes que possam apresentar risco. Obrigado por assistir a este vídeo.